Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais, tratando de assuntos de seu interesse. Hoje, estamos recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu, com um convidado muito especial. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Murilo José Giacomo, ele que é promotor de justiça, titular da 21ª Vara Civil da Comarca de Curitiba, Paraná, bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, também com especialização em Direito Civil e Direito do Trabalho. Atualmente é mestrando em Ciências Jurídicas junto à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento e atribuições do Conselho Tutelar, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente, além do trabalho em rede, que defende aí o Conselho Tutelar. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo o Dr. Murilo, uma autoridade no assunto. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Conselho Tutelar e também dos vários tipos de violências à criança, ao adolescente, que é um tema que realmente preocupa as famílias. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Agradecer mais uma vez o doutor por estar passando a sua experiência para nossos servidores municipais, para estar capacitando ainda mais e dar uma qualidade de vida à nossa população de Tupã. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, realmente seja bem-vindo à TV Câmara, à cidade de Tupã. Como eu disse, o senhor que é uma autoridade no assunto e vai nos ajudar bastante compartilhando um pouco dessas informações. E o tema realmente é um tema pertinente, é um tema que sempre está em discussão. Já entrevistamos aqui alguns representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre fazendo matérias em cima desse tema, porque a violência, os vários tipos de violências, como nós dissemos antes de iniciar o programa, está aí, né? Dentro de casa, fora de casa. É importante a sociedade ter essa consciência, essa preocupação, defender os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, porque realmente os dados são preocupantes aqui no país. Então, um tema como esse é sempre bem-vindo, sempre importante discuti-lo numa TV que também tem uma abrangência não só local, mas também regional. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, doutor, vamos falar um pouquinho sobre, até para que a gente, é um tema, muitas pessoas conhecem o Conselho, sabem que temos um Conselho aqui em Tupã, mas nunca é sempre bom reforçar a questão das atribuições do Conselho Tutelar, as funções, né, o trabalho que é realizado onde tem uma unidade do Conselho Tutelar. Veja, o Conselho Tutelar, ele é um órgão municipal que tem uma exclusividade de atuação em matéria de infância e juventude. Agora, é importante que o município ele disponha também de outros órgãos, próprio tema da fala de hoje, na rede de proteção à criança e adolescente, para que nós possamos, quando houver qualquer situação de violação de direitos, a violência ou as violências, são formas de violação, mas não são as únicas, esses órgãos eles possam ser acionados, e não só pelo Conselho Tutelar, pelo próprio cidadão, e possam intervir imediatamente. E rapidamente possam fazer um diagnóstico da situação, para entender o que está acontecendo exatamente, qual é o tipo de violação, qual é a gravidade daquela situação, e a partir de uma escuta, inclusive da própria criança, que ela tem o direito de ser ouvida e se manifestar a respeito daquilo, da escuta da família da criança, tentar encontrar uma solução que seja aquela que de fato contempla o interesse da criança. Então o Conselho Tutelar ele tem que ser inserido no contexto dessa rede de proteção e tem que atuar de forma harmônica, articulada, integrada, como diz a própria lei, com a rede de proteção. Então é importante sim que nós conheçamos as atribuições do Conselho Tutelar, mas, acima de tudo, é importante que o poder público tenha uma atuação em prol da criança e adolescente que não dependa do Conselho Tutelar para ser efetivada. Porque um problema que a gente tem notado é que, muitas vezes, você acaba dependendo do Conselho Tutelar para realizar uma ação de prevenção e de proteção à criança, quando, na verdade, para isso que a gente diz que tem que haver uma política pública em matéria de infância, e essa política pública ela tem que se traduzir em planos de atendimento, que são planos intersetoriais, não só da assistência, como muita gente pensa, tem gente que confunde a política da criança com a política da assistência, mas não só da assistência, mas também da saúde, da educação, da cultura, do esporte, de outros setores de administração, que tem que atuar de forma
integrada, né, para que nós possamos, primeiro, detectar quais são as situações que usualmente levam à violação de direitos. E a partir desse diagnóstico, já desenvolver ações de prevenção. Porque eu costumo dizer, um diferencial do Estatuto da Criança e Adolescente, que completou agora 28 anos, em relação ao Código de Menores, é que na época do Código de Menores, nós tínhamos que esperar acontecer uma violação de direito para somente depois agir. E a ideia do Estatuto, através de uma política pública, né, é que você possa agir preventivamente. Inclusive, eu tenho dito que o Conselho Tutelar ele tem que ter essa preocupação com a prevenção, com o coletivo, com a estrutura. E tem que se preocupar não só em atender a criança depois que aconteceu uma violação de direito, mas sim atender a família como um todo, antes mesmo de qualquer violação. E procurando até ajudar a rede a se articular de um modo que possa realizar uma intervenção preventiva e protetiva da família como um todo, para evitar aquelas situações que geralmente levam à violação de direitos. Então isso é uma questão que é fundamental. Até eu costumo dizer, o Conselho Tutelar ele não tem que ser visto apenas como órgão de proteção à criança. Ele tem que atuar e ser visto como órgão de proteção à família. Mas para que ele possa fazer isso, ele tem que agir de forma integrada com outros órgãos públicos que também têm essa atribuição. Doutor, o senhor tocou no assunto importante, que é a questão da família. O trabalho que tem que ser realizado não só diante do adolescente, da criança, mas também da família. Eu já fiz algumas matérias aqui em Tupã, inclusive com o Conselho Tutelar, e aí, como o senhor disse, detectar o tipo de situação, entender o tipo de situação que está acontecendo naquele ambiente. E aí as causas são várias, né? Tem a questão do alcoolismo, o desemprego, o casal ali, a criança acompanhando tudo. Hoje, se fôssemos fazer um ranqueamento, né? O senhor que é uma autoridade no assunto, quais são as maiores causas, as maiores situações, os maiores problemas, né, que são detectados para que se chegue a uma violação do direito da criança? Veja, estatisticamente, né, se a gente for pegar até os relatórios que são encaminhados, né, do Disque 100, que é até interessante que as pessoas saibam que existe, né, um telefone em âmbito nacional que, quando houver a suspeita ou a confirmação de algum tipo de violência ou violação de direito de criança, ou qualquer pessoa, porque na verdade é um disque de direitos humanos, não é só para criança, também para idoso, também pessoas com deficiência ou qualquer outro cidadão que venha sofrer uma violação de direitos, ele pode ser acionado. O Disque 100, 100, né, gratuito, não tem identificação, basta que a pessoa acione esse serviço, não só no município, mas isso é um serviço nacional, que pode, então, ser feita a denúncia, né, de uma suspeita ou situação de violação. Mas, estatisticamente, né, a maior causa de violação de direito é a negligência. A gente pensa, às vezes, que é uma ação, não é positiva. Não, às vezes é uma ação de omissão. É a omissão, e geralmente é a omissão da família, embora também, né, a negligência ela pode ser poder público, né, de outros órgãos, mas a negligência é uma forma grave de violação de direitos, quando não se dá os cuidados, a atenção necessária, a própria educação adequada para a criança e adolescente. Não é só matricular na escola, né? A educação no sentido amplo da palavra. Mas também, claro, existem as violências, e aí, né, as mais comuns são as violências físicas, né? A violência física. E a violência física, ela depende também da faixa etária, e às vezes há uma maior incidência com crianças menores. Você tem casos de violência sexual também, que aí vai pegar crianças um pouco maiores, adolescentes, e a violência sexual ela compreende desde o abuso sexual até a exploração sexual comercial. Você tem a violência psicológica, que pode acontecer inclusive na escola. O bullying é reconhecido pela lei como uma das formas de violência psicológica, a alienação parental. Então você tem, né, as categorias, as diversas categorias de violência que a própria lei estabelece. Inclusive uma lei recente, a Lei 13.431, é uma lei, né, que entrou em vigor esse ano, ela prevê como, dentre as formas de violência, a chamada violência institucional, que é aquela praticada, inclusive, pelos próprios órgãos que deveriam atuar na proteção à criança, mas porque age de forma precipitada, improvisada, sem fazer o diagnóstico adequado da situação, sem ouvir a criança, tomando uma decisão que muitas vezes não é refletida e não se avalia não só as alternativas, mas não se avalia as consequências dessa decisão. Isso também pode gerar uma violência contra a criança. Daí porque a gente sempre enfatiza a importância da rede e de uma rede que funcione, ainda que em regime de sobreaviso, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque também, estatisticamente, as violências acontecem com muito mais frequência no período noturno, finais de semana, feriados, quando geralmente os órgãos públicos eles estão fechados, não há um atendimento regular à população.
E nós temos que ter o poder público preparado para atender essas situações, independentemente do horário, do dia em que elas aconteçam. Então, é importante que haja uma organização, não só do Conselho Tutelar, nós temos o Conselho Tutelar geralmente já organizado para atuar em regime de plantão ou sobreaviso, mas não só o Conselho Tutelar, mas também outros órgãos públicos que possam ser acionados para fazer o diagnóstico, uma avaliação técnica daquela situação, como eu disse, para entender o que está acontecendo, afinal, o que aconteceu aqui. Porque às vezes você tem uma denúncia de uma situação que talvez, infundada, você não há razão para isso, mas em outros casos existe ali uma situação grave que tem que receber uma resposta imediata. E aí é importante que se faça essa avaliação, esse diagnóstico, para saber, afinal de contas, em que grau nós estamos ali, o que aconteceu, em que grau, em termos de gravidade, nós temos esse caso, e qual é a necessidade de uma urgência ou não da resposta. É mais ou menos como matéria de saúde. Quando a gente fala de saúde, tem lá, primeiro se faz aquela triagem, para ver, é urgência, é emergência, ou é algo mais tranquilo, se faz o diagnóstico e aí, posteriormente, se parte para o atendimento e o tratamento daquela situação. Em matéria de infância, a lógica é mais ou menos a mesma. Nós temos que ter órgãos que possam fazer essa avaliação preliminar rapidamente para saber o que aconteceu, o grau de violação, o grau de gravidade daquela situação, para que nós possamos, então, definir uma estratégia para enfrentar aquele problema e, acima de tudo, resolver o problema. O nosso compromisso ele tem que ser não com a ação, mas sim com o resultado. E nós temos que trabalhar para que o resultado seja o que a própria lei diz, a proteção integral à criança e adolescente. E proteção integral é eu assegurar a efetivação de um direito sem que, para tanto, eu tenha que violar um outro. Porque, às vezes, você, a pretexto de proteger ou de assegurar um direito, você acaba violando o outro. E isso é algo que nós não podemos permitir. Por isso, eu falo, a violência institucional, ela também tem que ser analisada e coibida. E coibida através de ações de capacitação, de formação, de discussão em rede. Quando a gente fala em rede de proteção, uma coisa que eu enfatizo, a rede, ela não só ela tem que existir no plano ideal, mas ela tem que existir no plano concreto. Ela tem que ser oficializada, ela tem que ser formalizada. Nós temos que saber, afinal de contas, quais são os órgãos que integram a rede de proteção? Nós temos que ter essa indicação em algum documento, em alguma norma do município. Nós temos que designar representantes desses órgãos para comparecerem em reuniões. A rede tem que ter um calendário de reuniões mínimo para que nós possamos discutir, primeiramente, a estrutura, o que é que nós temos, o que é que nós precisamos, quais são os fluxos, os protocolos. Surgiu um caso de violência física, a quem que eu vou acionar, para onde eu vou encaminhar. Para esse local, essa pessoa que vai receber essa demanda, ela está preparada para atender essa criança de uma forma diferenciada, humanizada? Porque se eu simplesmente encaminho para algum local e essa pessoa que vai receber não está preparada para receber, não tem uma formação adequada, ela pode praticar uma nova violência contra a criança, mesmo sem saber, sem querer. Às vezes com uma atitude, com um gesto, com uma palavra que seja fora do contexto, dita de uma forma infeliz, pode gerar uma violência contra a criança. Daí a importância, e a lei prevê isso, dessa formação continuada e de preferência conjunta, até para que todos saibam exatamente qual é o seu papel, qual é o papel do outro, e possam entender o porquê que isso deve ser feito dessa ou daquela forma, deve ser feito esse ou aquele atendimento. E é fundamental que o poder público, portanto, esteja preparado para atender essas demandas, e claro, aí entra o Conselho Tutelar, no sentido de até cobrar do poder público essa preparação, para que nós possamos ter essa organização, para que nós possamos, de fato, diante de uma situação de violência, seja ela qual for, já ter, pelo menos, uma noção do que fazer. E para que essa criança seja acolhida no sentido, não de ser abrigada, mas ser acolhida no sentido de ser bem recebida pelos órgãos públicos, a própria família tem que ser também atendida, independentemente de a família ser responsável pela violência, ela tem que ser tratada, tem que ser atendida também, porque isso o ideal, a ideia é você evitar que aquela situação ela se repita, ou se agrave, e aí é fundamental que nós tenhamos profissionais qualificados para realizar as intervenções que forem necessárias, de acordo com o grau de complexidade e gravidade dessa situação. Mas numa forma geral, numa visão geral, como tem sido o senhor explicou a questão das abordagens, dessa avaliação do grau, a gravidade de cada violação, de cada situação, mas como que as famílias têm recebido essa abordagem? Como que é esse primeiro contato por parte do Conselho Tutelar junto às famílias? Assim que detectar
houver uma denúncia e for constatado algum tipo de violência, eu sei que algumas vezes há um repúdio, as famílias evitam um contato, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa aproximação, tem que ter essa investigação. Mas, numa forma geral, como tem sido essa aproximação, essa constatação dessa violência dentro da família, caso a violência esteja dentro da família, ali com os pais, por exemplo? Veja, a investigação de eventual crime, né? A violência, geralmente, ela se traduz num crime. Nem sempre, mas geralmente, sim, ela vai caracterizar um crime. A investigação de um eventual crime praticado contra a criança não cabe ao Conselho Tutelar. Okay. A própria lei é clara, né, no sentido do que cabe à Polícia Judiciária, né? A autoridade policial é que vai fazer essa investigação. Então, nós temos que ter também na polícia, né, órgãos preparados para fazer essa abordagem. E você tem que ter uma rede de proteção, mais uma vez, a questão da rede, para realizar o que a lei chama de escuta especializada. E, necessariamente, quem vai fazer isso não é o Conselho Tutelar. E a forma como essa abordagem vai ser efetuada, a abordagem efetiva do caso, ela também tem que ser previamente planejada, e até, às vezes, com a participação da polícia, para a gente saber, porque dependendo do tipo de situação, você tem que até dar voz de prisão para o autor da violência. Dependendo do momento em que a violência vai acontecer, dependendo da gravidade da situação, né? A lei prevê isso, a possibilidade de prisão desse autor da violência, prevê a possibilidade de afastamento dele, né, da convivência, ou estabelecer uma restrição de contato com a vítima, né? Não só a vítima, a lei fala vítima ou testemunha, e a forma de abordagem ela tem que ser muito bem planejada, até porque a pessoa que vai receber a abordagem, seja ela a criança, o adolescente ou até a família, tem que se sentir contempladas por isso. Não pode se sentir invadida, né? Não pode se sentir perseguida, não pode se sentir prejudicada por essa verdade, especialmente a criança. Se a criança não se sentir protegida pela intervenção, seja do Conselho Tutelar ou de qualquer órgão público, né, isso pode gerar uma nova violência. Então é muito importante que a gente tenha cautela nessa abordagem. E, evidentemente, você vai ter a questão da investigação da ocorrência eventual do crime, isso é papel da polícia, e você vai ter que ter também uma avaliação, um diagnóstico, para saber quais as ações de proteção que vão ser desencadeadas em relação a essa criança, em relação à família, inclusive pode ser também ações de responsabilização, mas a responsabilização em matéria de infância, junto à família, supondo que a família seja a autora da violência, tem a preocupação principal evitar a repetição daquilo. A punição, ela é a responsabilidade da esfera penal, na esfera criminal. Então, se houve ali um crime, se tiver que haver uma punição, vai ser isso apurado na esfera criminal, pela autoridade policial, e aí promotor, juiz que atua na área criminal, e a punição que houver, que tiver que ser aplicada vai ser de acordo com a lei, de acordo com o tipo de violação que houve. Em matéria de infância, a preocupação não é com a punição, e sim, né, como eu falei, para que eu possa garantir a proteção integral à criança, e o autor da violência eu tenho que trabalhar também junto a ele para evitar a repetição daquela situação. Né? Inclusive a lei prevê, até eu comentava ontem, né, quando me trouxeram, que nós temos a previsão na lei da obrigatoriedade de existir um curso ou um programa de orientação para os autores de violência, para que eles sejam orientados, né, e tratados, se for preciso, né? Então, a lei prevê também tratamento psicológico ou psiquiátrico, para justamente não repetir esse tipo de conduta, seja em relação àquela criança ou em relação a qualquer outra criança. Porque a questão da punição, né, pura e simples, se eu for somente trabalhar na lógica da punição, a punição muitas vezes ela vai, claro, ela é uma resposta, ela é uma forma de responsabilizar, só que ela acaba não corrigindo o autor da violência. E ele, após cumprido, vamos supor, uma pena, ele sai da cadeia e vai praticar a violência novamente. Entendeu? Então a ideia é, tudo bem, se for necessário punir, a punição ela está prevista na lei, vamos punir. Mas, além da punição, nós temos que ter outra forma de responsabilização, outra forma de dar uma resposta para isso. E aí nós temos mecanismos previstos em lei que nós temos que colocar em prática, nós temos que criar, dentre eles, como eu falei, esses cursos e programas de orientação que são focados nos autores da violência, mas numa perspectiva não punitiva, mas sim uma perspectiva corretiva, né, de orientação, de tratamento e até para evitar e mostrar alternativas à violência para que aquilo não se repita, seja em relação àquela criança que hoje foi vítima da violência ou qualquer outra criança que no futuro possa vir a ser. Perfeito, doutor. Vereador, importante esse início de programa, falando em especial do trabalho, dos tipos de violência e em especial do trabalho do Conselho Tutelar, o papel, uma das funções do Conselho Tutelar, e realmente é um assunto
que infelizmente nos deparamos diariamente, questão da violência, os vários tipos de violência, como disse o Dr. Murilo, e existem realmente vários tipos de violência, não só a física, mas, enfim, nós citamos aqui alguns exemplos, e o poder público tem essa função também, de estar acompanhando, como disse o Dr. Murilo, uma rede, né? O poder público tem a sua função, as famílias têm a função, os pais têm a função, a escola, enfim, e realmente tem que ficar atento, tem que coibir qualquer tipo de violência, porque temos que proteger os nossos jovens e as nossas crianças. Isso. Lembrando que os conselheiros tutelares, eles são votados, eles são escolhidos pela população para estar ocupando esse cargo. Então, mais uma vez, eles têm esse trabalho fundamental na nossa cidade. E uma outra questão, em Tupã, nós temos a sorte dos clubes de serviço ser muito atuantes também junto com as crianças. Hoje nós temos como exemplo a loja maçônica que toma conta da Legião Mirim, que hoje eu falo que hoje a parte de oficina mecânica e funilaria foram 70% hoje no município, foram criados dentro da Legião Mirim, que no passado, quando podia estar empregando menores, eles aprenderam uma profissão, não só na questão de oficina mecânica, mas em vários segmentos. Mas eu falo que hoje 70% das oficinas foram saídas da Legião Mirim. E também temos o trabalho do Lions, através do SIM, que hoje conta com 106 crianças, que eles trabalham a exigência principal que envolve, a família tem que estar participando junto com as crianças nesse projeto, junto com o Lions. Então é muito importante, nós temos a sorte dos clubes de serviço ser atuantes no nosso município. Eu acho fundamental, a lei há muito tempo ela já prevê a participação da comunidade. Se a gente olhar o estatuto, né, da criança e adolescente, quando ela estabelece, né, os direitos da criança, quando fala, né, da prioridade absoluta que deve haver a criança, está lá, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos. Então a comunidade ela tem que participar. E, inclusive, quando se fala em violência contra a criança, né, o ponto de partida para que nós possamos apurar o que está acontecendo, né, saber o que está acontecendo, é a denúncia. Sim. Então, é muito importante que as pessoas elas colaborem, elas denunciem, inclusive que haja uma formação, uma preparação de professores e pessoas que atuam na educação em geral e na saúde, que acabam, de uma forma ou de outra, tendo conhecimento ou suspeita, né, a mera suspeita, já na forma da lei gera o dever de denunciar, e que elas de fato denunciem. Inclusive a gente sugere que se criem mecanismos de notificação obrigatória, diante da mera suspeita de que há ali uma situação de violência. Porque esse é o ponto de partida, né? A partir daí que nós vamos poder saber, afinal de contas, o que está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa, e a partir daí vamos poder responsabilizar o autor da violência de um lado, e vamos poder proteger a criança, né, e o adolescente do outro. Bom, antes de encerrar o programa, eu queria agradecer, nós tínhamos aqui alguns assuntos também para serem tratados, mas com certeza fica aqui um convite, um segundo convite para o Dr. Murilo voltar a Tupã, para falarmos sobre outras questões. Nós queríamos falar sobre o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, um pouco sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, completando agora 28 anos, mas nós tentamos aí, nesse curto espaço de tempo, falar um pouquinho sobre os vários tipos de violência, o papel da sociedade, essa rede protetiva que tem que existir, né, o papel do poder público e principalmente da família. E fica aqui, como disse o Dr. Murilo, a questão da denúncia. Qualquer tipo de violência, o simples bullying, a questão da agressão física, né, de um abuso e também da falta da atenção necessária à criança e ao adolescente. É importante você denunciar, procurar. Nós temos aqui um conselho tutelar em Tupã atuante. Queria deixar aqui um abraço ao nosso amigo José Carlos dos Santos Lourenço, que é o presidente do Conselho Tutelar aqui de Tupã, um grande amigo nosso, a toda a equipe do Conselho Tutelar que tem realizado um trabalho importante, mas não é só o Conselho. Como disse o Dr. Murilo, tem que ter essa rede, essa preocupação de toda a sociedade e da comunidade. Dr. Murilo, eu queria que o senhor ficasse à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã. Nós estamos transmitindo, além de Tupã, para toda a região, através do sinal digital, pelas nossas redes sociais, então realmente é uma honra recebê-lo aqui em nossa cidade. Espero que volte mais vezes, com mais tempo, para que possamos falar um pouco mais sobre essa questão que é tão importante. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Para mim é sempre uma honra poder participar de momentos como esse. Como eu disse anteriormente, a sociedade ela tem um papel fundamental previsto na lei
de participação e, inclusive, né, o Conselho, como foi bem lembrado pelo vereador, ele é eleito pela comunidade e a eleição do Conselho Tutelar é um momento de discussão também sobre os problemas em matéria de infância, para que nós possamos, inclusive, cobrar dos candidatos as plataformas, né, eleitorais, que devem ser, né, justamente a defesa da criança e adolescente de forma intransigente. Ano que vem, né, em 2019, vai haver eleição unificada para o Conselho Tutelar em todo o Brasil, então é importante que as pessoas já comecem a se inteirar a respeito da matéria e estarem sempre atentas, né, para situações de violência. Geralmente, quando a criança ela muda o comportamento, né, ela passa a ter um comportamento estranho, ou se retrai, ou ela passa a ter um comportamento sexual precoce, enfim, sintomas, e é importante que haja uma formação, como eu disse, adequada daquelas pessoas que têm mais contato com criança no dia a dia, especialmente em matéria de educação e saúde, para que possam detectar esses sintomas e, uma vez que há a mera suspeita, já deve haver a denúncia para que isso seja apurado. Pode não ser nada, mas pode ser algo que indique ali que a criança está sofrendo algum tipo de violência, e é importante que nós tenhamos, né, os canais abertos para que as denúncias sejam feitas, sejam apuradas adequadamente, de uma forma profissional, e, se for o caso, né, se houver a constatação da violência, e especialmente da prática de algum crime, que haja a responsabilização do autor da violência e a proteção integral que aquela criança ou adolescente vítima merece. Se precisar, é só discar Disque 100, Disque 100, né, 100. que é 100, é um disco de denúncia nacional. Também nós temos aqui o Conselho Tutelar, que tem um, né, número de telefone local, nós temos o Ministério Público, nós temos a Delegacia de Polícia, nós temos, enfim, órgãos públicos que podem ser acionados para fazer essa comunicação da suspeita ou da confirmação. E o Poder Público deve criar mecanismos, né, de notificação obrigatória, institucionais, como eu costumo dizer, não é pessoal, é institucional, para que, né, quando houver suspeita por parte de algum agente público, que isso também seja comunicado e rapidamente possa ser apurado e se saber o que aconteceu e tomar as atitudes devidas em relação a esse caso. Ok, doutor, obrigado mais uma vez. Vereador, parabéns pela iniciativa. Hoje, como eu disse, abordando um tema tão importante que diz respeito a todos nós, as famílias, a comunidade. E realmente, é um momento de discussão, de cuidado, de proteção, né, e realmente denúncia, caso haja necessidade. Mais uma vez, agradecer ao Dr. Murilo por estar transmitindo a sua experiência aos nossos servidores e também, de forma voluntária, que o Dr. Murilo se dispôs a estar vindo trazer essa sua experiência, capacitando os nossos servidores para dar um melhor atendimento à nossa população. Obrigado, vereador. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Hoje nós recebemos o vereador Eduardo Akira Damitsu, com também o promotor de justiça, Dr. Murilo José Giacomo, ele que é promotor de justiça da 21ª Vara Civil da Comarca de Curitiba, Paraná, bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Direito Civil e Direito do Trabalho, e atualmente é mestrando em Ciências Jurídicas junto à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal. Hoje visitando a cidade de Tupã, tratando sobre essa questão tão importante que é os direitos, né, da criança e também do adolescente. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.